Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês o tour desse apartamento aqui no Flow Barra Funda, em São Paulo, de 35 metros, com 2 dormitórios, e vou mostrar quais são as soluções que eu encontrei para equilibrar estética e função nos espaços. A planta é composta por 2 dormitórios, sala, cozinha e um banheiro, integrado à área social. O eixo da planta é a nossa sala de estar. Do lado esquerdo nós temos o dormitório de hóspedes com a cozinha e do lado direito o dormitório de casal com o banheiro. Então toda essa nossa área social central, ela é integrada à parte da cozinha com o nosso banheiro semi-lavabo. Bom, aqui nós temos a entrada principal do apartamento e, como eu disse, essa área social é toda integrada. Então a primeira coisa que eu fiz, a nossa cozinha era na sequência da porta principal. Eu criei uma espécie de hall com essa divisória para delimitar o que era a nossa área de cozinha. E aí eu começo pela cozinha, com o aproveitamento total desse canto com a nossa bancada em U. É importante falar que essa cozinha não tem um sistema de ventilação natural. Então aqui o desafio era a gente deixar essa cozinha funcional, aconchegante, esteticamente equilibrada, trazendo luz e iluminação para que funcione e também dê um efeito decorativo. Então nós temos a configuração convencional, inicialmente, com um refrigerador, uma bancada com uma cuba de apoio, uma área para escorredor, um cooktop com o nosso forno, um depurador slim, que ele é compacto e discreto, você abre quando for utilizar. E embaixo eu tenho o forno e toda a nossa marcenaria que integra todos os lados. Tínhamos alguns desafios por conta da questão estrutural. É um prédio de alvenaria estrutural, então a gente não pode cortar as paredes para fazer adequação hidráulica e elétrica. E aí, para fazer toda essa bancada, eu precisei fazer algumas adequações. Então a gente implantou a nossa lava-louça, iniciamos a marcenaria na sequência para que ela desse sentido ao restante das funções. Eu tenho aqui fechamento inferior por conta da altura da cuba, e para ter a lava-louça nós não tínhamos espaço para colocar as gavetas de talheres. Então eu acomodei abaixo da porta de fechamento da cuba as nossas gavetas de talheres. Então os talheres de mesa e os talheres de cozimento. Assim a cozinha fica mais funcional, a gente não deixa de ter as gavetas nem de perder a lava-louça, que era importante para os nossos clientes. Eu tenho forno, tenho uma porta que serve como porta-tempero na lateral, e outro detalhe muito interessante dessa cozinha para aproveitar o espaço é o nosso gavetão inferior. Como eu tenho uma cozinha integrada com a lavanderia, toda a nossa bancada faz essa integração, eu precisava de apoios para acomodar os itens de lavanderia. E aí eu faço isso nesses gavetões inferiores. Eu tenho um gavetão inferior desse lado e tenho a mesma coisa do outro lado para acomodar todos os nossos acessórios, vassoura, rodo, pano de chão e os nossos itens. E ele fica muito funcional e a gente consegue armazenar as peças. Aí na nossa configuração original, esse aqui é um shaft hidráulico e o nosso tanque ficava exatamente nesse canto. Para que eu tivesse um melhor aproveitamento e os espaços fossem funcionais aqui, o que eu fiz? Eu pedi para ser feito durante a obra uma adequação externa hidráulica, onde a gente movimentou toda a nossa tubulação, deixamos os pontos para a máquina lava e seca. Como ela é mais profunda nessa posição, ela atrapalharia menos a nossa circulação, e trouxe o nosso tanque para cá. E aí coloquei o tanque esculpido na própria bancada. Ele serve como tanque na hora da limpeza da casa e também quando champanheira, após ser higienizado, quando eles estiverem recebendo. Nós temos, como eu disse, a lava e seca no meio. Eu aproveito essa bancada em U e também continuo integrando com a nossa marcenaria. Então tudo isso que nós estamos vendo aqui embaixo são portas. Nós temos o gavetão, o tanque esculpido, a gente atravessa, aproveitamos as pontas. A cliente pediu para que a gente integrasse uma lixeira também na bancada. Como a gente tem uma dificuldade de espaço para ter uma lixeira grande de piso, a gente colocou ela integrada na bancada e criamos aqui o cantinho dos eletros, que são mais úteis para o dia a dia. Eu tenho a cafeteira, a nossa torradeira, liquidificador e a fritadeira, que facilita bastante. Com a nossa adequação hidráulica, nós também pensamos no filtro, no purificador, para que tivesse água gelada, e facilitaria com a infra que nós fizemos na parte de baixo. Aqui dá pra gente ver bem que, além de toda a nossa função, era importante então que eu acomodasse todos esses itens, mas que também trabalhasse a estética. Então eu tenho uma parede de destaque principal com revestimento, sempre nos tons neutros, conforme a paleta do nosso projeto, e tenho também, para complementar do outro lado, o espelho. O espelho traria essa função de ampliar o ambiente, dar um efeito decorativo e duplicar a nossa iluminação. Então toda a nossa marcenaria superior
tem uma iluminação embaixo que auxilia na bancada e a qualquer hora do dia você tem um apoio confortável para cozinhar, para utilizar aqui nos principais preparos, enfim, durante o processo de cozimento. Fizemos também uma adequação elétrica pela própria bancada, já que eu não podia cortar a parede, e aí tem essa prateleira de apoio para os nossos itens menores do dia a dia. Fica muito aconchegante, porque você tem um espaço para lavar louça, o cozimento, o apoio da lava-louça, a área de cozimento do cooktop, todos os nossos eletros, e você fica com uma bancada livre, com os temperinhos fáceis aqui à mão. O micro-ondas faz parte da nossa marcenaria superior, para que a gente não perdesse nenhuma função inferior e não ocupasse em profundidade na bancada, e também permitiu que a gente utilizasse esse lado com um pouco mais de profundidade. Então toda a nossa parte superior é marcenaria. E aí eles foram distribuindo entre dispenseiro, itens de lavanderia, itens de cozinha, enfim, para que ficasse mais organizado. Um detalhe legal é que o briefing do projeto era para que a gente tivesse um apartamento confortável, aconchegante, que fosse sofisticado, mas com cores neutras e mais claras, o que favoreceu bastante. Como eu tenho uma limitação de espaço, isso ajuda para que equilibre esteticamente todas essas nossas funções. Então a gente consegue ter uma bancada grande, funcional, com os tons mais claros, o que favorece o uso para quando a gente está aqui. A sensação de uso é muito bacana, porque fica tudo bem clean, tudo bem aconchegante realmente, e isso é bem legal. Então, tudo que era mais alto, para equilibrar um pouco a questão estética, eu mantive mais claro, e a gente usou no projeto, no geral, os tons de cinza e esse begezinho off-white, um tom de areia. Então, tudo que nós temos em cima é mais claro, toda a nossa bancada no branco, e a parte inferior a gente trouxe um toque, um elemento meio natural da madeira. Então, a gente tem freijol, os armários inferiores, que também dá um contraste com o piso. Que eu não queria que fosse tão escuro para não pesar o ambiente, mas que tivesse uma característica parecida com os nossos armários. E aí fica mais leve, você destaca toda a marcenaria inferior, equilibra na parte de cima e o nosso piso vira a base de todo o ambiente. E aí, mais uma vez, o espelho traz esse toque super sofisticado, dá esse aspecto do que a gente chama de um apartamento decorado, de uma casa decorada, além da praticidade do dia a dia também, porque o espelho é algo muito fácil da gente manter a limpeza, a higiene dele, traz esse toque diferenciado, duplica a nossa iluminação e também agrega no uso da bancada, no apoio que nós temos aqui. O tanque foi um detalhe bacana e importante quando eu pensei no projeto da cozinha, porque nós precisamos do tanque, tem a função de uso conforme a limpeza da casa, mas eu não queria que ele tivesse cara de tanque, o aspecto de tanque na bancada, para que a gente tivesse esse efeito contínuo mesmo aqui. Então, nós temos sim a torneira, precisamos dela, é inevitável, e eu não queria colocar nenhum outro elemento, por exemplo, o inox, nada que fosse destacar. Então a ideia foi que a gente trouxesse na mesma pedra, que ele fosse esculpido, porque também, como eu disse, quando eles forem receber, eles podem tirar essa tampa e usar como apoio de bebida para não ficar atrapalhando, abrindo muito a geladeira. Apesar da nossa máquina ser exposta, o que eu sou a favor, porque é muito mais funcional do que ter ela entre portas, o tanque eu queria que ele fosse oculto. A gente não está escondendo a função de lavanderia, está só priorizando a funcionalidade, né, a praticidade de ter a máquina assim, mas o tanque, como usa um pouco menor, acaba tendo outras funções. Então era para que ele fosse funcional, funcionais é ótimo, funcional. E desse essa possibilidade de um uso a mais ou outros usos, né, específico, não só o específico para a lavanderia. E aí, na sequência da cozinha, como ela é integrada na nossa área social, nós temos a mesa de jantar, que é outro ponto que eu adoro desse projeto, porque a mesa é bem o meio de todo o nosso espaço. Então, qual que era o meu desafio aqui? Ter uma mesa que não ocupasse muito espaço, mas que estivesse próximo da cozinha, que atendesse os nossos clientes na necessidade do dia a dia, mas eu queria que ela tivesse algum elemento diferenciado. Além dela não ocupar o espaço relacionado à circulação, de ter que ter uma limitação por conta da fluidez de circulação, eu queria que não fosse um material, quando a gente olhasse, a gente visse ela no meio de alguma coisa. Então a ideia foi trazer o vidro como nosso elemento principal. É um material prático, bem aplicado para o dia a dia também, traz essa transparência, não pesa, e a gente conseguia posicionar no eixo adequado, tendo ela aqui sem que atrapalhasse todo o restante, tirando o foco. Então, temos um espaço integrado, a ideia é que essa integração seja visível, que dê sentido a ela. Então, o que eu pensei, além de todo esse do uso do material, de toda essa ideia quanto a ter a mesa aqui? Eu não queria também que a altura dela tornasse ela menos útil do que ela poderia ser. Então, nem muito alta para ter uma banqueta alta,
nem muito baixa a ponto de ter uma cadeira. Eu preferi seguir com a altura da bancada. Quando necessário, as banquetas elas são compactas para que elas encaixem na mesa quando não estiverem em uso. Quando necessário, você encaixa as banquetas e tem uma extensão da sua bancada. E acabou ficando bacana porque fica confortável, aconchegante para você sentar, fazer a refeição e fica um pouquinho mais alto que o normal e você não percebe ela como um peso no meio do ambiente. Pelo contrário, ela complementa com a leveza dos materiais que foram definidos aqui. E, como eu disse, como consequência, a gente escolheu o modelo também das banquetas para que ela trouxesse mais função. Então elas ficam encaixadas quando não estão sendo utilizadas para não atrapalharem todo o restante. Quando for preciso, você tem um semi-encosto e abre ela. Naturalmente, como eu tenho uma repetição de linhas retas no projeto, a ideia foi ter algo também que seguisse a mesma linguagem. Então que desse essa sensação de cubo, né? E aí eu tenho o perfil da banqueta todo no reto, no metalon, todo retinho, num tom de champanhe para contrastar um pouco com os tons de bege, cinza e off-white da paleta do projeto no geral. Essa mesa, eu aproveitei a posição dela na sala. Aliás, uma observação bem interessante, essa planta, a configuração de planta desse apartamento, é uma planta bem comercial hoje que nós temos. Então eu gosto bastante porque eu acho que ela bem definida fica muito funcional. Então nesta configuração de planta nós temos um dormitório que dá acesso direto para a sala. E aí quando eu posicionei essa mesa, eu queria, como eu disse, que ela fosse uma sequência da cozinha, uma continuidade da cozinha, e eu queria que ela integrasse com todo o restante. Então o que eu fiz? Eu aproveitei o eixo da mesa, que ela era em vidro, um material mais leve, que não ia interferir em nada na composição, e encaixei ela no nosso painel. O nosso painel, ele integra toda a parede principal da sala com a nossa porta que dá acesso a um dos dormitórios e já atende a nossa TV. Então nós temos um painel único no mesmo acabamento dos armários superiores da cozinha para dar essa sensação de integração e continuidade com essa mesa que sai encaixada, parte da bancada e parte do painel, em vidro para não contrastar de maneira negativa com esses elementos, para que tudo isso aqui fique contínuo. E aí a porta, ela faz parte do painel em si. Quando a gente olha, dá a sensação de que a parede é um pouco maior, o televisor fica bem posicionado a favor de toda a sala e nós temos a porta que acessa direto ao dormitório, sem precisar ter uma porta marcada aqui destacando esse eixo. Esse detalhe da porta para mim é super importante nos projetos no geral, porque quando eu não camuflo a porta na marcenaria, que é o caso dessa nossa, as demais a gente costuma colocar na cor da parede, porque eu entendo que em pequenos ambientes, quanto menos pontos eu tiver para olhar individuais, melhor é. Porque se a ideia é que a gente integre, então quanto mais unidade eu tiver no espaço, melhor para que a gente olhe esse espaço no contexto geral. Bom, e aí continuando a parte do nosso painel de TV, além de esconder a nossa porta e dar essa integração com a marcenaria da cozinha, como eu já disse anteriormente, o sistema construtivo do prédio é em alvenaria estrutural e a gente não pode fazer grandes aberturas ou aberturas para adequação de elétrica, por exemplo. Então o que eu fiz? Eu aproveitei para adequar a elétrica, a nossa infra, para não ter fio exposto ou algo do tipo, por trás do painel. Então nós temos um afastamento aqui de 6 centímetros, onde eu passo essa infra nova através de conduítes e ela comunica tanto os pontos novos que eu reposicionei, quanto a TV com o nosso móvel de apoio. Esse aqui é um móvel de apoio suspenso, ele é um pistão com força inversa e aqui dentro a gente acomoda todos os equipamentos de TV. Temos um acesso aqui, se for necessário, para soltar um equipamento de infravermelho ou algum outro elemento que precise ficar externo, mas o cliente consegue utilizar os equipamentos guardados aqui, com o nosso televisor em cima, sem nenhuma poluição visual e sem nenhum fio exposto. Aí eu queria trazer um pouco mais de aconchego ainda para esse ambiente, então eu optei por um tapete que fosse neutro e que conversasse também com todos os elementos que eu tenho aqui no ambiente, no espaço, no projeto. Então ele é um tapete de base mais clara, no off-white, ele tem um fundo acinzentadinho e um toque um pouquinho mais forte desse tom de areia, né, o nosso begezinho. Então o tapete ele é a junção de todos os nossos tons sem que ele pese e traga mais aconchego para esse ambiente de sala de estar. E aí ele acaba servindo como eixo para esse espaço, para delimitar essa área de maneira sutil, delicada. A gente entende que aqui começa a nossa sala de estar só por olhar para o tapete, sem precisar ficar subdividindo o nosso espaço. E aí eu tenho um sofá também retrátil com 2 assentos. A grande sacada desse estofado, do sofá que nós temos aqui, são os braços estreitos.
A gente escolheu um modelo com braço estreito para que nós tivéssemos um pouco mais de aproveitamento interno e aí ficasse confortável para que eles assistissem TV. Então nós temos uma configuração de sala convencional muito aconchegante, mesmo com um espaço reduzido. E com uma fluidez muito interessante, porque eu tenho de circulação aqui, entre mesa e estofado, 80 centímetros, que seria o mínimo de um corredor. Então, mesmo com a banqueta aberta, não atrapalha a circulação ou com o uso do estofado. Isso nós estamos falando de um apartamento de 35 metros. E a gente conseguiu utilizar do espaço da melhor maneira, ainda assim tendo uma sala de estar confortável, com uma mesa bacana. Isso é bem legal. Bom, aí com todo o nosso espaço de layout definido, com todas as funções claras, a nossa sala de estar, a nossa cozinha, a nossa sala de jantar, essa mesa integrando, eu queria que nós tivéssemos uma grande parede de destaque. E aí sim, trabalhássemos o espelho mais uma vez, mas de uma forma que nos favorecesse. Não pensar no espelho como algo que está aqui para esconder ou disfarçar alguma coisa. Não, o espelho que agrega, que realmente duplica, que reflete aquilo que nós temos aqui dentro na composição das cores, massas e volumes no geral, e texturas também. Então, veja, o espelho a gente tem sempre muitas possibilidades com ele. Não necessariamente é disfarçar algo pequeno, não é essa a ideia, e sim agregar para melhorar ainda mais o espaço. Então a ideia aqui foi criar uma parede de espelho, para que ela ficasse mais horizontal, reforçasse a ideia de mais extenso. Ela reflete o painel que nós temos de TV do outro lado, reflete a nossa composição de cozinha. E eu queria trazer função para ela também, porque era importante que a gente desse função, né, em tudo que for possível. Então, o nosso toque de arte, ele fica num aparador encaixado no espelho, que tem uma iluminação indireta, que serve como um abajur. Como nós não tínhamos espaço para ter um abajur de mesa, não faria sentido, a gente usa a iluminação indireta para servir como esse apoio. E aí eu consigo dar um toque de arte, sempre também, na maioria das vezes, é uma característica do projeto, a gente entende isso de maneira individual, mas sempre trazendo também a arte de uma maneira que ela agregue. Eu falo que utilizar quadros, telas ou esculturas tem que fazer sentido com as características do nosso espaço, do ambiente, principalmente com a identidade da família. Então aqui nós temos 2 quadros para que fique uma composição simétrica entre os 2 volumes e assimétrica na composição toda em si. Abstrato, a gente trabalhou o toque abstrato, que era uma característica dos nossos clientes, sutil, com todos os tons e elementos que a gente tem do projeto também. A ideia aqui não era destacar demais, era dar a unidade que eu comentei e ainda assim ter um toque diferencial. Então esse aparador, ele acomoda muito bem esses quadros. As próprias divisões dos espelhos agrega bastante, elas foram pensadas para que a gente delimite isso sem ser de uma maneira agressiva. E aí deixa essa prateleira extensa e acaba auxiliando também na dinâmica do dia a dia. Aí eu aproveitei para finalizar a parede. Uma coisa que eu queria que tivesse, que eu acho legal, isso quando a gente consegue implantar nos projetos, era ter um espaço de apoio para itens pequenos do dia a dia. Na dinâmica da casa no dia a dia, a gente precisa entrar e ter um apoio para colocar uma carteira, chaves, enfim, calçado, alguma coisa do tipo. Então eu queria pensar em algo que não ocupasse espaço, mas atendesse a necessidade deles do dia a dia para que tudo ficasse bem organizado. Eu aproveitei a composição da parede de destaque, próximo do nosso aparador dos quadros, e criei a escada. A gente criou esse desenho de escada para dar um efeito diferenciado e ele serve como um aparador com um pouco mais de profundidade. Diferente desse dos quadros, que é para um apoio menor, esse aqui tem mais profundidade. E aqui a gente consegue acomodar carteiras, chaves, acessórios em geral, como eu coloquei aqui os livros para vocês verem. E também as 2 primeiras funcionam como sapateira para os sapatos do dia a dia. A gente deixa esse móvel próximo da porta de entrada, você tira o calçado, não precisa pisar no tapete de calçado, nem circular na casa e ao mesmo tempo fica organizado nessa prateleira na nossa estante. E aí, de maneira geral, a gente acaba fechando o conceito, tanto em função quanto o conceito estético da nossa sala de estar, que eu gosto bastante. A nossa prioridade aqui, o pedido dos nossos clientes foi que fosse um ambiente funcional, aproveitasse dessa integração, mas muito aconchegante, que trouxesse essa sensação de ser recebido pela casa quando você chega. E eu gosto bastante, eu gosto muito do nosso fundo, a persiana, nos tons claros, ela traz esse aconchego. A gente optou por usar uma persiana romana aqui, eu gosto muito do detalhe da costura. E aí, se vocês repararem, as formas horizontais, elas são uma repetição do que eu tenho no painel. Então,
a cada detalhe tem um elemento aqui que a gente usou propositalmente, a cada peça tem um elemento que a gente usou propositalmente para reforçar a ideia de unidade, para que a sala parecesse cada vez mais contínua. Então, quando eu abro a porta, tem a profundidade do ambiente, uma repetição de forma entre a persiana e o painel, a minha parede de destaque, tenho a sala de estar bem definida, a parte da sala de jantar e a nossa cozinha. E aí nós temos o contexto geral da nossa área social. Tem os móveis complementares de apoio, a gente tem uma mesinha aqui que funciona como uma bandeja, e se você precisar trabalhar, ter um suporte, e um puffzinho também que a gente deixa quando você não quiser utilizar o sofá retrato, você pode ter como uma extensão ali de descanso para os pés ou mais um assento. Então tudo pensado milimetricamente para que funcione e traga esse aconchego e esse diferencial. E aí, fechando a nossa área social, a área principal do apartamento, nós temos o acesso, o vão, né, que dá acesso ao dormitório do casal e ao banheiro. E uma coisa que eu acho muito legal e interessante aqui é a configuração original da planta pela construtora. Nós temos o que eu chamo de semi-lavabo. A nossa bancada fica para fora da área da bacia sanitária e chuveiro e fica próximo à nossa área social e à porta de entrada. Por uma planta com essa dimensão, isso aqui é muito interessante. Então eu mantive essa configuração original. O que eu fiz foi trabalhar os elementos restantes que nós tínhamos no ambiente. Então aqui, a mesma bancada que eu optei por colocar na cozinha, a gente reproduziu aqui no nosso lavabo. Mantive as louças brancas para que, de novo, não tenha um contraste alto. Tem um detalhe com revestimento, que é o mesmo da nossa bancada da cozinha, os metais cromados. E, assim como na cozinha, a nossa marcenaria inferior também no freijó, para que dê mais unidade com a cozinha, fique igual. Eu dei só um destaque do ripado para dar um charme, uma carinha de lavabo aqui nessa bancada. O que é muito legal é que, além do charme, o destaque na bancada, o efeito de lavabo, a parte da estética é muito funcional. Porque aqui nós temos uma porta para acessórios, em geral. Eu tenho um gavetão de roupa suja. E eu tenho uma sapateira aqui embaixo para dar função para esse espaço. Então, cada cantinho que nós temos aqui, que houve a possibilidade de nós aproveitarmos para adequar a função, a gente fez para que a casa ficasse sempre organizada. Bom, aí a nossa bancada ficou funcional, ficou com uma bancada ampla, profunda também, já era a configuração original da construtora, ela só era um pouquinho menor, eu deixei mais profunda. A cuba, eu mantive uma cuba funcional, apesar de ter que dar a característica de lavabo, era muito importante que a gente lembrasse que aqui eles usam para escovar os dentes, lavar o rosto, então ela tem uma profundidade bacana que evita respingos para fora. Esteticamente ela fica equilibrado para também não dar muito a cara de banheiro. Uma ideia bem bacana que nós temos aqui, na verdade foi uma ideia da nossa cliente, foi super participativa no processo, foi essa lixeirinha embutida na bancada. Nós temos essa lixeira na cozinha e ela pediu para que a gente colocasse aqui na nossa bancada também uma menorzinha para atender as funções do dia a dia. E faz muito sentido, deixa a bancada mais funcional ainda. Então a gente tem espaço para colocar as toalhinhas de papel, temos a nossa lixeira, a saboneteira aqui na lateralzinha. Esse revestimento no fundo, como eu disse, é o mesmo da cozinha, para poder linkar o conceito. E na parte superior, eu também mantenho o mesmo acabamento da marcenaria que eu tenho na cozinha, só que aqui eu uso bastante do espelho para trazer essa característica do lavabo, mas também com uma função diferenciada. Atrás nós temos um armário, então aqui são portas que dão acesso a uma espelheira. E a gente consegue ter um pouquinho de tudo. Um lavabo, como eu disse, com a iluminação indireta, mantendo o padrão de cores, uma bancada livre, com as funções que agregam num banheiro convencional. Aproveitando o gancho que eu tô falando, falei da iluminação agora, uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante nos projetos aqui, foi importante, é esse efeito da iluminação indireta. A gente às vezes acha que a iluminação indireta ela se torna só decorativa mesmo, mas aqui é a prova de que a gente tem a iluminação bem posicionada, ela também auxilia no uso das bancadas, no uso dos espaços no geral. De maneira geral, eu dei unidade com a iluminação do ambiente, evitando grandes volumes. Então a gente tem uma iluminação linear na cozinha, a iluminação feita por spots na sala, aqui no lavabo a mesma coisa, todas com um padrão, com mais unidade estética e funcional, inclusive de cor, para que o ambiente não pese, para que a gente não marque de maneira indevida algum ponto específico.
inclusive na nossa mesa de jantar. Eu lembrei de mostrar para vocês o detalhe, a gente optou por não colocar pendente aqui, tendo um spot com um volume diferente para que não marcasse essa entrada, para que a gente tivesse essa sensação de unidade que eu disse, mas não deixando de ter só um pontinho diferenciado sobre a mesa. Então isso, o tempo todo eu trabalhei a iluminação indireta para ela trazer uma função além da óbvia que a gente já tem, para que ela fosse um apoio realmente para a nossa iluminação principal. Bom, aí voltando para o banheiro, continuando a parte do nosso banheiro, aqui nós temos a parte interna, a bacia sanitária e o box. Como eu disse anteriormente também, aqui dá para ver o exemplo das portas que eu disse, né? Então a gente pintou as portas, pedi para pintar as portas na cor da parede para que dê mais unidade, não seja um elemento de contraste incômodo. Então nós temos aqui o banheiro, que quando a gente abre, nós temos a parede de destaque com o mesmo revestimento que eu tenho no lavabo e na bancada da cozinha, para linkar esse conceito. Louça branca com louça branca, uma base de piso mais neutra. E aí, pela questão do espaço, a gente tinha algumas limitações que precisavam ser resolvidas. Então, por exemplo, a parede do toalheiro, a gente tentou colocar algo diferenciado que deixasse mais funcional e esteticamente também tivesse um toque especial. Então, o toalheiro é um toalheiro suspenso de teto, a toalha fica acomodada ao fundo, não atrapalha na circulação de ninguém e fica no cantinho da bacia sanitária e você tem facilidade para pegar também, tem um fácil acesso para pegar também durante o uso. No nosso banheiro nós temos 2 nichos integrados à área do box. Como o edifício é em sistema de alvenaria estrutural, sistema construtivo em alvenaria estrutural, esses nichos eu coloquei eles um pouquinho para fora, para que a gente não precisasse mexer ou fazer uma intervenção estrutural, ou o condomínio não aprovaria também, mas que eles não deixassem de ter o nicho. E aí o nicho também tem um detalhe com o nosso revestimento de destaque, tanto interno do banheiro, quanto do lavabo, quanto da cozinha. Eu tenho uma iluminação bem posicionada para ficar funcional e aconchegante e tenho um sistema de automação com som também, para que a experiência do banho seja diferenciada. Bom, e aqui próximo ao banheiro nós temos o dormitório de casal, o dormitório principal, que fica um pouquinho mais isolado nesse hall. Também tem uma porta, no mesmo acabamento de pintura da parede, para dar mais unidade no espaço. E o nosso maior desafio aqui era trazer o máximo de espaço para armazenamento, sem perder o aconchego, deixando uma circulação mínima. Então aqui, assim como o restante do projeto, eu também utilizei dos tons neutros, uma base mais neutra, a gente só usou um pouco mais do cinza, o que foi muito interessante por conta da junção, exatamente do equilíbrio entre função e estética. Então, primeira coisa, o nosso eixo principal do dormitório era ter a cama, uma cama livre, sem que precisasse ficar encostada nas paredes, tendo uma circulação, mesmo que mínima, dos 2 lados. E aí, criar a nossa parede de destaque, acomodando na lateral, quando a gente entra no nosso armário principal. Eu até poderia, existiam algumas possibilidades, eu poderia ter tomado outros partidos de projeto, mas eu queria trazer o máximo de leveza com o máximo de armazenamento também. Então eu optei por ter um armário individual, separado na lateral, em portas de correr, branco, como ele é um volume maior, o principal, para que ele fosse o mais leve possível, mas que ele tivesse um espaço interno funcional para a necessidade dos nossos clientes. E aí, como complemento, eu tenho um armário sobre a cama, um armário de apoio que é para armazenar tudo aquilo que não coube no nosso armário principal. Eu poderia ter feito uma peça única, unificado todo esse módulo, ter feito outras, ter trabalhado num outro formato. A grande questão foi que, quando eu junto o armário superior com o lateral, eu acabo perdendo espaço de armazenamento no armário principal. Quanto mais reto ele for, mais espaço eu ganho, porque senão você fica com aquele canto perdido, acaba não sendo tão útil e funcional. Então eu individualizei e propositalmente desloquei essa peça. E trabalhei aqui os tons de cinza mais para que eles ficassem camuflados em relação ao espelho. Porque o que poderia ser um volume incômodo sobre a cama, quando eu uso um tom de cinza e uso o espelho a meu favor, de novo, não para esconder, mas para agregar, se torna algo leve. Apesar da gente ter um armário sobre a cama, ele é cinza, camufla no espelho, agrega pra gente com uma iluminação indireta, tem um espaço para armazenamento, sem perder a função do nosso armário principal e sem parecer uma peça exageradamente grande ou incômoda quando você estiver deitado. E aí eu uso o espelho para que ele individualize propositalmente as 2 peças, trabalhando num outro formato assimétrico, para que a gente tenha uma parede linda esteticamente, mas também funcional. Uso a nossa repetição do cinza na cabeceira estofada, que traz um pouco mais de aconchego, com as formas geométricas também assimétricas para linkar com todo o volume principal que nós temos,
com os apoios nas laterais, com as luminárias flexíveis para leitura, e ainda assim eu consigo, num espaço reduzido, ter as mesas para apoio de um celular, um livro, alguma coisa assim, antes de dormir. Ou seja, tudo que um quarto teoricamente precisaria, a gente conseguiu acomodar, mesmo num espaço reduzido. Eu estou circulando entre o vão e a gente conseguiu ter um armário funcional, uma marcenaria complementar, uma cama livre e uma composição sofisticada e aconchegante, utilizando de todos os elementos, de todas as possibilidades que os tons neutros trazem pra gente e agregam junto com o espelho. Um detalhe muito importante é a gente dizer também como a iluminação agrega na distribuição do quarto e no uso do dia a dia. Então, em nenhum projeto eu costumo iluminar o quarto pelo eixo, pelo centro do dormitório. Iluminação de dormitório é feito sempre pelas laterais da cama. E aí, mais uma vez, a gente tem iluminação indireta a nosso favor, para agregar. Então ela só não é decorativa, ela é parte integrante de um cenário que no dia a dia traz muita função. E isso é bem bacana. Para deixar o ambiente um pouquinho maior, ou dar a sensação de que ele é um pouco maior, tem um outro recurso que eu utilizei aqui que eu acho bem bacana, que é manter o desenho da persiana, assim como nós utilizamos na sala. Eu tenho a persiana aqui também romana, com as faixas na horizontal, para que o quarto pareça mais extenso. Mas eu gosto de usar bastante em dormitório, ela bem maior que a janela, uma média de 30 centímetros para baixo da janela. Apesar da gente ver a entrada de luz, ela sendo menor, a sensação quando a gente olha a peça é de que o ambiente é mais alto, porque ela acaba alongando. Então é como se nós tivéssemos uma janela um pouco mais baixa, o que dá a sensação de que ele se torna mais claro no inconsciente, que ele parece um pouco maior. Eu consigo utilizar da forma horizontal para deixar o ambiente mais largo e da forma vertical com a persiana para deixar ele um pouco mais alto, só tendo uma peça 30 centímetros abaixo do peitoril da janela. E aí o que é bem bacana é que nós temos aqui, neste caso, a persiana decorativa para dar acabamento. E o apartamento não foi entregue com as janelas dos dormitórios com a persiana integrada ou algum tipo de veneziana. Nós temos uma janela de 2 folhas de correr convencional e aí foi preciso fazer aqui, implantar um sistema de blackout. Então, atrás da decorativa, nós temos o blackout, que ele funciona como uma peça que bloqueia a luz total. E aí, 2 detalhes super interessantes é que, por exemplo, na marcenaria, nós temos aqui as gavetas posicionadas do lado que facilita a nossa abertura. Então, todas as gavetas do armário, elas ficam do lado direito. E nós temos aqui o que a gente chama de corrediça com extração parcial, porque a minha preocupação era que a gaveta, quando utilizada, ela tivesse uma abertura que favorecesse o uso sem que ela ficasse batendo na cama. Então a gente tem um tipo de corrediça apropriada para o espaço que nós temos para que ele funcione um pouco melhor. E um último detalhe que faltava no quarto era o nosso espelho de corpo, que aí nós temos ele atrás da porta, para facilitar o uso durante o dia a dia. E, gente, eu não podia deixar de falar que tão importante quanto é a finalização do espaço e do ambiente. Aqui é um pouquinho mais reduzido para vocês verem, mas nós temos, por exemplo, um tapete no piso com os tons de cinza, que também trazem esse aconchego quando você levanta ao pisar, né? E também dão esse eixo para o dormitório e a composição da nossa roupa de cama. Reparem no cuidado que nós tivemos, a cliente teve na escolha dos itens e acessórios da composição de cama para que eles conversassem com todo o restante. Então você tem uma escala muito agradável e sutil do cinza, onde não fica um quarto pálido, não fica um quarto sem aconchego, mas mantém toda a nossa paleta do projeto, trabalhando as texturas e os tons, na mesma paleta, na mesma escala de cor. Bom, e aí para finalizar, nós temos o nosso último dormitório, que, como eu havia dito, fica atrás desse painel, né? Tem uma porta camuflada no painel. E aí aqui os clientes pediram para fazer um quarto de apoio. Eles estudam bastante, então é um cômodo para receber hóspede, tem uma cama de solteiro no espaço, ficou bem definido o layout, e a nossa bancada principal, que serve como cantinho do estudo para eles. Tem também atrás da porta uma marcenaria que eu criei para auxiliar caso o armário do dormitório principal não funcionasse. A gente criou para poder ser um complemento, não só para as roupas, mas para alguns itens, acessórios também que precisam ficar guardados. Então a gente tem os nichos decorativos integrados à marcenaria, de repente para ter algum livro ou algo que precise pegar fácil em mãos, e o restante fica camuflado atrás das 3 portas para eles terminarem de armazenar tudo aquilo que de repente não funcionou no outro armário ou que acabou faltando. Tem essa bancada integrada e a nossa cama de solteiro. Um detalhe legal e interessante aqui, que eu acho muito bacana falar sobre isso para apartamentos em alvenaria estrutural, é que nós temos uma infra externa. Como eu disse, a gente não pode rasgar as paredes, e eu criei uma infra externa
para caso eles tenham uma necessidade futura de adequar ou adaptar ou integrar um novo equipamento, como por exemplo um televisor, a gente fez todo o percurso de cabo de rede e tomadas, quanto circuitos também intermediários ou paralelos, por um sistema de tubulação e infra com caixinhas metálicas externas. E aí, como o apartamento não tem um conceito industrial, eu não deixei no alumínio natural e pintei para que ficasse camuflado na cor da parede. Então isso aqui exposto é até legal para vocês verem as possibilidades. Não é porque a gente tem uma limitação construtiva que eu não consigo fazer uma adequação da nossa elétrica para funcionar um pouco melhor para o novo layout do apartamento ou para o uso específico do ambiente ou que a gente precise. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, me sigam no canal, ativem o sininho, porque todo mês vai ter um projeto novo para vocês. E me sigam no Instagram também. Até o próximo!